Olá a todos, o meu nome é Sara Mourato e vamos trabalhar o português língua não materna. Nesta primeira aula vamos falar sobre a alimentação saudável. Mais concretamente, o que devemos fazer para nos alimentarmos bem e para nos mantermos o mais saudáveis possíveis. Numa segunda parte, vamos olhar à nossa volta, ver aquilo que se passa no mundo e ver quais são as nossas atitudes que estamos a tomar ao desperdiçarmos comida. Portanto, quais as consequências deste desperdício que nós estamos a fazer da comida. Antes de mais, e para começarmos aqui a aula, eu vou passar um vídeo. Peço desculpa, vou passar um vídeo. Mas antes de passar este vídeo, eu gostava que vocês tomassem atenção a estas palavras. Carnes brancas, leguminosas, hortofrutícolas, hidratar e pescado. Estas palavras vão aparecer no vídeo e agora vocês dizem, mas eu não sei o que significa. Não tem problema e também não tem problema nenhum se não tiverem um dicionário aí à mão. Porquê? Porque no vídeo vão aparecer algumas imagens que vos vão ajudar a perceber o que é que são estas palavras. E no final eu vou falar um pouco sobre elas. Podemos então ver o vídeo? Vamos lá. Ao longo do dia, inclua frutos e hortícolas nas refeições. Consuma pelo menos 400 gramas de hortofrutícolas todos os dias. A fruta é uma boa sobremesa e deve incluí-la no pequeno almoço e no lanche. Consuma leguminosas pelo menos numa das refeições principais. Opte por pão com mistura de cereais por ser mais rico em fibra. Prefira pescado e carnes brancas. Procure os alimentos da época. São mais baratos, mais saborosos e mais ricos do ponto de vista nutricional. Modere o consumo de sal a um máximo de 5 gramas por dia, substituindo por ervas aromáticas e especiarias na preparação das suas refeições. Hidrate-se. Beba pelo menos 1,5 litro de água por dia. Então, agora depois de vermos este vídeo que nos fala sobre as regras que devemos tomar para termos uma alimentação mais saudável, talvez tenha ficado mais claro o significado destas palavras ou destes conceitos que aqui temos. Mas gostava de fazer contigo este exercício que aqui está. Eu vou aumentar um pouco o tamanho do exercício para conseguires ler corretamente e eu quero que comigo faças este exercício. Então nós temos aqui 5 palavras, aquelas que apresentei inicialmente, e são elas hortofrutícolas, leguminosas, pescado, carnes brancas, hidratar-se. E depois, na outra coluna, temos de A a E, peixe, A, B, maçã, laranja, banana, cenoura, alface, tomate, couve. C, água, D, grão, feijão e ervilha e E, frango e peru. O objetivo aqui é tentarmos perceber em quais das palavras de 1 a 5 se enquadram as palavras de A a E. Então vamos lá. O que é que tu pensas que será hortofrutícolas? Até me engasguei. Disseste a opção B? Se disseste a opção B, disseste corretamente. É exatamente isso. E leguminosas? Pensa lá um pouco. Grão, feijão, ervilha? Se foi esta a opção que escolheste, a opção D, então também está correta. E pescado? O que será pescado? Eu acho que é muito fácil até. Peixe, a primeira opção, a opção A. E carnes brancas? Carnes brancas têm em si a palavra carne, portanto é muito fácil perceber. Frango, peru é a opção E. E por fim hidratar-se, que é que falta, portanto é mais fácil ainda e será a opção C. Água. Mas eu gostava de falar ainda um pouco sobre estes conceitos. Os conceitos que estão numerados de 1 a 5, estas palavras. O que é que vocês acham que será hortofrutícolas? Se nós olharmos bem para a palavra hortofrutícolas, percebemos que tem dentro desta palavra outras duas, horta e fruta. Portanto, hortofrutícolas, nós falamos em hortofrutícolas quando falamos em frutas e produtos da horta.
estava aqui a lembrar-me, será que sabes o que é uma horta? Vou-te mostrar umas imagens. A horta é quando temos um pequeno terreno de terra, um pequeno não é necessariamente um pequeno terreno de terra, mas quando temos um terreno cultivado. Neste caso temos alfaces aqui, aqui temos umas couves, parece-me, sim, umas couves, portanto isto são hortas. Vejamos agora a palavra leguminosas. Leguminosas. Olha, eu vou-te dar uma dica para saberes o que são leguminosas. Lembra-te que os portugueses comem imenso feijão. É o legume que consomem em maior quantidade. E ervilhas. Os portugueses também comem muito ervilhas. Portanto, falamos de leguminosas quando falamos em feijão e em ervilhas. E pescado. Se olhares bem para a palavra pescado, percebemos que está associada a pescar. Pescar peixe, portanto, pescado está associado à palavra peixe. Depois temos carnes brancas. O que é isto de carnes brancas, afinal? Tu alguma vez viste uma carne branca? Uma carne branca aqui como esta parede? Eu acho que é muito difícil. Portanto, não sei se tu sabes, mas nós temos dois tipos de carne. Temos carnes brancas e carnes vermelhas. As carnes brancas, estas que eu aqui referi, são carnes que têm menos gordura. Portanto, são em princípio carnes mais saudáveis. Estas carnes, aliás, estas carnes não, o frango e o peru, como aqui é dito, são carnes brancas. Portanto, em princípio são, como eu disse antes, carnes mais saudáveis. Depois temos as carnes vermelhas. As carnes vermelhas são mais vermelhas, efetivamente. E um exemplo de carnes vermelhas é a carne de porco e a carne de vaca. Se tiveres aí em casa um pouco desta carne, se fores ao frigorífico, tu consegues perceber que uma é realmente mais branca do que outra. E por fim temos a palavra hidratar-se. Hidratar-se, neste contexto aqui, é consumir água. Portanto, beber muita água. Tu lembras-te o que dizia no vídeo sobre o consumo da água? Eu acho que dizia, se não estou em erro, que devemos beber em média 1,5 litro de água por dia. E 1,5 litro de água por dia corresponde corresponde mais ou menos, aliás, aproximadamente a 8 copos de água. Portanto, devemos consumir 1,5 litro de água por dia, mais ou menos 8 copos de água. Resumindo, acho que não nos devemos esquecer que é muito importante alimentar-nos bem. E para isso devemos incluir na nossa alimentação peixe, carnes brancas, fruta, legumes, leguminosas neste caso, hortofrutícolas, a fruta eu já tinha falado, os produtos da horta. Aqui talvez seja importante dizer que devemos consumir sopa, porque na sopa encontramos os legumes e os produtos da horta. E devemos hidratar-nos, é muito importante hidratar-nos. Portanto, sempre que formos consumir alguma bebida à refeição, devemos optar por água porque é muito melhor. Na sequência disto, eu gostava de fazer um pequeno exercício contigo, onde vamos trabalhar aqui um pouco esta questão da alimentação, da cozinha, dos alimentos. E para isso temos aqui este pequeno exercício que eu vou passar a mostrar. Eu já vou aumentar o exercício em si. Eu primeiro quero que vejam comigo estas palavras que aqui temos. Nós temos aqui 9 palavras ou expressões. Cozido, queimado, mal passado, amargo, doce, picante, ensoço, salgado e bem passado. Portanto, temos 9 palavras nesta tabela. E são as palavras que nós temos que utilizar no exercício em si. E há outra questão muito importante relacionada com o exercício, que é, nós temos cozido, queimado, mal passado e as restantes estão todas no masculino. Tirando doce e picante, que dá para o masculino e feminino, todas as outras estão no masculino. Provavelmente, no exercício, temos que pô-las no feminino. Portanto, pode haver essa hipótese de termos que as pôr no feminino. Além disso, também é possível que tenhamos que as pôr no plural. Vamos ver no exercício em si. Outra questão, eu li 9 palavras, mas nós temos 7 frases ou 7 espaços em branco. Significa que temos 2 palavras a mais. Portanto, há vocabulário a mais para o exercício. Eu estou aqui a aumentar, de forma a lermos melhor o exercício. Vamos lá então. Estas batatas têm demasiado sal. Então, estão muito... O que é que vocês acham? Quando uma coisa tem demasiado sal, está muito
disseram salgada, é que se disseram está correto. Neste caso, referimos-nos a batatas, que é uma palavra feminina que está no plural. Então, são salgadas, estão muito salgadas. No exercício número 2, podes passar-me o açúcar, por favor? Não gosto de café sem açúcar. Acho muito quê? Quando uma coisa não tem açúcar, ou quando o café, por exemplo, não tem açúcar, ele é... Disseram amargo? Se disseram amargo, disseram corretamente. É amargo no masculino porque falamos de café. Café é uma palavra masculina e que está no singular. O número 3. Este bife está muito... Desculpem. Este bife está muito... Vou pedir para me trazerem outro. Prefiro que esteja mais tempo ao lume. Talvez vocês não saibam, mas quando um bife, a carne no geral, está pouco tempo ao lume, ela fica com um pouco de sangue. Quando nós cortamos com a faca, verificamos que ela tem um pouco de sangue. E isso tem um termo, portanto, essa carne, quando tem esse bocadinho de sangue, tem uma designação própria. E neste caso é mal passada, carne mal passada. Aqui não é carne, mas sim... não é carne, desculpem, não é mal passada, mas sim mal passado, porque falamos de bife. E bife é uma palavra masculina. No número 4, gosto de pouco sal na comida, faz melhor à saúde. Mas quando convido amigos para jantar em minha casa, dizem sempre que a comida está... Então, quando a comida tem pouco sal, a comida está... Disseram ensoça? Onde é que está a primeira opção? É ensoça. É uma palavra engraçada, não é? Eu gostava de escrever aqui no quadro a palavra que é ensoça. É uma palavra assim engraçada que talvez nunca tenham ouvido, ou talvez tenham ouvido outra forma, que é... Ou seja, as duas opções estão corretas. Podemos dizer ensoça ou insossa. As duas opções estão corretas aqui. Passamos agora aqui continuamos, aliás, no exercício e passamos ao exercício número 5, ao número 5. Ali vende-se frango no churrasco com ou sem piripiri. Vou buscar um com bastante piripiri. Adoro comida... Então, quando nós temos uma comida com muito piripiri, temos uma comida picante. Eu acho que foi essa a opção que vocês escolheram e se foi, está correta, obviamente. Número 6. Este bolo é delicioso, com esta cobertura de chocolate de leite. Desculpem, esta frase foi muito mal lida, eu vou reler. Este bolo é delicioso com esta cobertura de chocolate de leite. Com o chocolate já não precisa de levar tanto açúcar, porque mesmo assim fica... Portanto, tem chocolate, falamos de açúcar. O que é que vocês acham? Que será doce? Se foi doce, o que disseram está correto. Deves pôr a carne no forno durante 50 minutos, como diz a receita, e a 180 graus. Se deixares mais tempo, pode queimar e ficas com o almoço estragado e a carne... Então, há pouco, a carne com sangue era... mal passada. Aqui a carne demasiado cozinhada ou mais cozinhada será bem passada. Outra vez a passada está no feminino porque temos carne. Portanto, a carne bem passada. Não era difícil, pois não, este exercício. Eu acho que era até bastante fácil. Mas eu quero ainda ver aqui uma coisa em relação a este exercício, que está relacionado com esta lista de palavras. Outra vez. Se vocês olharem bem para as palavras, e eu vou voltar aqui ao quadro, se vocês olharem para as palavras, percebem que algumas delas... Olhem, o meu apagador não está a apagar. Já está. São problemas que às vezes acontecem. Conseguimos perceber que há ali palavras que são o oposto de outras, ou seja, que entram em oposição. E quais são? Quais é as que vocês acham que são? Eu há bocadinho falei de mal passado. Portanto, temos a palavra
mal passado, mal passado, que é o contrário de bem passado. Também temos ali a palavra amargo. A palavra amargo será o contrário de quê? Portanto, o café sem açúcar é amargo. O café com muito açúcar é doce. E por fim, temos mais outra oposição que eu não estou a conseguir. Picante, insosso, salgado. Ah, claro, desculpem, estava distraída. Às vezes acontece. Temos a palavra ensosso. É porque eu nunca uso esta palavra. Ensosso. Então, se ensosso é quando não tem sal, portanto, é quando a comida tem pouco sal, qual será o oposto? Salgado. Portanto, é um bom exercício para vocês se lembrarem. Quando falamos de uma carne mal passada, com um bocadinho de sangue, o oposto será bem passado. Quando falamos de amargo, o oposto será doce. E quando falamos de ensosso, esta letra aqui está esquisita. Quando falamos de ensosso, o oposto será salgado. É fácil, não é? Eu acho que é bastante fácil até. E eu agora gostava de continuar passando um pequeno vídeo. Portanto, vamos esquecer isto. Não vamos esquecer, vamos deixar de parte este exercício. E eu vou passar um vídeo que é a continuação do primeiro vídeo que nós vimos aqui e quero que prestem bastante atenção ao que diz no vídeo, é importante. Eu penso até que vou passá-lo 2 vezes, ele é muito pequeno, que é para ficarem bem com a ideia clara. Vou pôr aqui em grande. Evite o desperdício e reutilize os alimentos. Na preparação de alimentos, aproveite toda a parte comestível do alimento. Faça a quantidade certa e reutilize as sobras fazendo novas receitas. Posso pôr outra vez? Eu vou pôr outra vez porque ele é mesmo muito pequeno. Vamos lá tomar atenção. Evite o desperdício e reutilize os alimentos. Na preparação de alimentos, aproveite toda a parte comestível do alimento. Faça a quantidade certa e reutilize as sobras fazendo novas receitas. Aqui no vídeo, se vocês prestaram atenção, aparece uma palavra que eu queria apanhar. Esperem aí. Será que isto me deixa? Talvez não. Vamos ver aqui. Evite o desperdício. Pode ser aqui. Este vídeo já não fala sobre a alimentação saudável, portanto aqui o foco não é a alimentação saudável, mas sim o que nós não devemos fazer, que é deitar comida fora. E temos aqui uma palavra nova que eu não sei se vocês conhecem, que é desperdício. O que é desperdício? Desperdício é a ação de desperdiçar, ou seja, a ação de deitar fora algum tipo de alimento que pode ser... alimento, não é necessariamente alimento, mas é quando deitamos fora alguma coisa que ainda pode ser utilizada, portanto, que ainda tem uso. Eu vou escrever aqui o verbo, até vou escrever aqui em baixo. Portanto, é o verbo desperdiçar. É aquilo que nós não devemos fazer. Desperdiçar comida, devemos aproveitar. Agora eu quero vos colocar uma questão. Eu quero saber se vocês perceberam no vídeo quais são as palavras que contradizem o desperdício. Portanto, o que é que quais são os termos que eles utilizam em oposto a desperdiçar. Posso passar novamente para ver se percebem de que palavras é que eu falo. São 2 palavras. E reutilize os alimentos. Na preparação de alimentos, aproveite toda a parte comestível do alimento. Faça a quantidade certa e reutilize as sobras fazendo novas receitas. Então, perceberam agora quais são as palavras que estão em oposição a desperdiçar? Eu tenho-as aqui em baixo, mas eu escrevo-as no quadro. São as palavras, ou os verbos, porque isto são 3 verbos. São os verbos aproveitar e reutilizar. Desculpem lá, a minha letra é muito feia. Eu vou só aqui apagar e escrever novamente.
Não sei se ficou melhor, mas eu quero acreditar que sim. Reutilizar. Estão aqui também no quadro. Assim conseguem perceber. Então temos aqui 3 palavras que se opõem umas às outras. O verbo desperdiçar, palavras que vamos chamar-lhe verbos, que é o que eles são. Temos o verbo desperdiçar, que é o contrário, eu esqueci-me de pôr aqui o sinal de contrário, que é o contrário de aproveitar e de reutilizar. Resumindo, nós não devemos desperdiçar comida. O que devemos fazer? Devemos aproveitá-la e reutilizá-la. Portanto, são três atitudes que nós devemos tomar no nosso dia-a-dia. Portanto, em vez de desperdiçar, vamos aproveitar ou reutilizar. Obviamente que esta aula está focada na alimentação e eu aqui falo exclusivamente na alimentação. Mas se vocês olharem à vossa volta, nós não desperdiçamos só comida, nós não aproveitamos só comida ou reutilizamos só comida. Estes verbos podem aplicar-se, podem usar-se noutras situações, como desperdiçar água, desperdiçar tempo. Desperdicei tempo, portanto, acabei por gastar tempo em coisas que não eram tão úteis. Portanto, há aqui outros contextos em que nós podemos usar estes verbos. Em contrapartida, aproveitei a água. Imaginem, lavei os legumes, a água dos legumes não serve para beber, mas pode-se aproveitar ou reutilizar, como regando as plantas, por exemplo, se tivermos plantas em casa. Portanto, devemos pensar que estes 3 verbos podem ser usados noutras circunstâncias, em outros momentos. Aqui falamos de comida, mas não tem que ser necessariamente só aplicado à comida. Então, eu quero que se lembrem de algumas palavras que falei nesta aula. Portanto, são as chamadas palavras-chave. Vamos ver se a minha letra sai bem. Que são, esperem aí, tenho que ir buscar aqui o meu suporte para não me esquecer. Leguminosas. Hortofrutícolas. Que contém em si a palavra horta e a palavra fruta. Hidratar, o verbo hidratar. Carnes brancas. Eu também falei das carnes vermelhas, portanto são 2 conceitos diferentes. Falamos de coisas diferentes. Já não me lembro, havia uma outra palavra. Pescado, como é que eu não me lembrava de pescado? Falei de pescado, falei também de pescar e falei de peixe. Da palavra peixe. Depois, além daqueles conceitos todos que falámos, como cozido, queimado, mal passado, amargo, doce, picante, insosso ou insonso, salgado e bem passado, depois destas palavras, surgiram outras, os tais verbos que eu falei em desperdiçar. Desperdiçar. Desculpem, isto aqui parece que está aqui um erro. Desperdiçar. Falei em reutilizar. E falei em aproveitar. Este quadro ficou assim um bocadinho estranho, mas eu acho que dá para perceber o que eu aqui escrevi. Portanto, são as palavras-chave desta aula e que vocês se devem lembrar, além de tudo o resto que eu falei também, obviamente. Vamos tentar lembrar-nos destas palavras, das leguminosas, o feijão e a ervilha, eu falei do feijão e da ervilha, hortofrutícolas, onde referi a horta e onde referi a fruta, e hidratar, portanto, consumir água, carnes brancas e carnes vermelhas. Nas carnes brancas falamos do peru e do frango, nas carnes vermelhas do porco e da vaca, por exemplo.
O pescado, que faz referência a pescar e, por consequência, a peixe. Portanto, quando falamos em pescado, falamos de peixe. Desperdiçar, que é é deitar fora alguma coisa quando, na verdade, ainda a podemos utilizar. Portanto, aqui está, quando a podemos reutilizar ou aproveitar. Os outros dois verbos que falei. E estas palavras vão ser importantes para o desafio que eu te vou fazer daqui a pouco. Portanto, o desafio de um exercício que tu deves fazer em casa. É uma coisa muito simples, mas que eu vou pedir que tu faças, se faz favor. Mas eu há pouco não falei, eu, apesar de tudo, penso que é fácil e que vocês conhecem este vocabulário. Portanto, peixe, que eu escrevi ali no quadro. Temos maçã, laranja, frutas. Eu acho que vocês conhecem a maçã, a laranja, a banana, a cenoura, a alface, o tomate e a couve. Portanto, aqui temos algumas frutas e alguns legumes. Desculpem, não, produtos da horta. Legumes, sim. Depois temos a água, que eu suponho que toda a gente saiba o que é, o grão, o feijão e a ervilha. Temos o frango e o peru, que também penso que é fácil de perceber. Na próxima aula, na próxima aula que vamos ter juntos, eu vou retomar com este tema, ou seja, vamos continuar a falar sobre a comida, a alimentação saudável, o desperdício. Portanto, isto vai ser o tema da próxima aula. Mas eu gostava que fizesse um exercício em casa. É um exercício muito simples, como eu disse. Eu gostava que olhasses para as palavras que eu escrevi no quadro há pouco e que tentasses perceber se no teu dia-a-dia estas palavras entram. Ou seja, se tu consomes legumes, se tu consomes fruta, se tu te hidratas muito, se bebes os tais 8 copos de água ou 1,5 litro de água. 1,5 litro é uma garrafa, não é uma garrafa daquelas maiores. Se comes carnes brancas ou se comes mais carnes vermelhas, ou se tens estas carnes em casa, vai à arca ou ao frigorífico, tenta ver se tens estas carnes. Se comes peixe, se consomes peixe, que é muito importante. E mais importante do que isto, eu quero que tu percebas se desperdiças alimentos, portanto, se deitas fora o resto da comida, ou se, por outro lado, aproveitas ou reutilizas. Imagina, eu vou-te dar um exemplo muito simples. Eu vou cozer um frango, uma carne branca, vou cozer um frango para fazer uma salada de frango, imaginemos. Mas sobra um pouco de frango. Vou mandá-lo fora? Acham que vale a pena mandá-lo fora? Posso fazer uma omelete de frango. Eu não percebo muito de cozinha, olha, eu nem sequer sei cozinhar, mas uma omelete de frango eu acho que saberia fazê-la. Portanto, tenta perceber se no teu dia-a-dia, na tua rotina diária, com a tua família, se estas palavras fazem parte... Vou recapitular. Eu quero que tu percebas se estas palavras fazem parte do teu dia-a-dia, do teu cotidiano. É importante... Eu quero que tu percebas se efetivamente elas entram. E claro, ao fazeres este exercício, vais lembrar-te do vocabulário que eu aqui ensinei. Se quiseres, claro, também te podes lembrar ou também podes tentar perceber se estas palavrinhas que aqui estão também entram na tua... Se são palavras que tu usas diariamente, se a tua mãe, o teu pai, a tua família usa estas palavras diariamente, como cozido, queimado, mal passado, amargo, doce, picante, insosso, salgado e bem passado. Portanto, tenta também perceber. Se calhar eu acho que é melhor ir buscar um caderno assim rapidamente e escrever estas palavras. Talvez seja melhor. Mas faz este pequeno exercício, que é importante aplicarmos aquilo que aprendemos nestas aulas, não é? Portanto, neste caso é uma coisa muito simples e é isso só que eu te peço. Entretanto, não esquecer que na próxima aula vamos continuar com este tema, portanto, vamos recapitular alguns destes conceitos, destas palavras, portanto, vamos falar deles novamente e vamos falar deles noutro contexto, talvez, mas sempre falando da alimentação, ok? Portanto, aqui o mais importante é saberes que vais continuar a falar sobre a alimentação. Então, até à próxima. Desejo-te um resto de um bom dia e vemo-nos nos próximos dias. Tchau! Nos próximos dias.